Sejam todos muito bem-vindos ao canal Que é Análise. Hoje trago para vocês um vídeo que foi muito difícil de trazer. O grande lançamento da Renault Cardian Premier versão topo de linha, ao lado dos seus principais rivais. A gente fez a locação desses dois modelos, a gente não tinha lá disponível a versão Impulse. Então, quando a gente estiver falando aqui do Pulse, é uma versão intermediária e os outros dois são versões topo de linha. Ali, vocês já sabem, Nivus Highline. Então, na prática, tenho certeza que vai trazer para vocês muita informação objetiva em relação a tamanho, espaço, tecnologias. Vamos começar falando do design, da frente, do estreante. Temos a DRL pisca na parte superior, farol principal no centro e farol auxiliar na região de baixo. A grade tem o acabamento em black piano e esse friso, que acaba alinhando com o conjunto óptico. Eu achei muito bonito. É legal que esse aqui, ele tem câmera 360 e o radar do ADAS com diversos assistentes. 13 no total. Aqui no Nivus, ele também inaugurou a nova identidade da marca alemã. Tem um visual bem fluido, ele já traz o ACC, conjunto óptico Full LEDs com máscara negra. Tem sensor somente dianteiro e traseiro, mas não tem a câmera 360. Aqui você tem 20 centímetros de altura, aqui você tem 17, e ali no Pulse a gente tem 19 centímetros de altura. Então, o Cardian, para usar no dia a dia, ele acaba sendo um carro muito mais versátil. Aqui ele também tem conjunto óptico Full LEDs. Na Impetus ele vai trazer o farol auxiliar e alguns acabamentos cromados, mas a frente é basicamente a mesma, que também é muito bonita. Tem uma grade bem integrada aqui com linhas mais arredondadas. Na questão de rodas, a gente percebe que o Cardian tem uma roda com acabamento escovado, escurecido, que eu acho bonito, moderno. Ele tem aqui as caixas de roda com esse acabamento em plástico. O perfil é 205 55 17. Aqui no Pulse 195 60 16, lembrando que no Impetus ele vai trazer a roda 17 polegadas com um perfil um pouco mais baixo. É uma roda um pouco mais esportiva, mas mesmo na versão intermediária ele também tem uma roda que eu considero muito bonita. Aqui no Nivus ele tem uma pegada até um tanto parecida com o Cardian. Escurecido, ela tem ali as aletas, perfil 205 55 17. Então, na questão de pneu, temos um empate técnico. Retrovisor, todos têm um retrovisor com acabamento escurecido e todos têm ali o repetidor, o que eu acho legal. Rack de teto também está presente nos três. Eu gostei que o visual do Cardian, ele é mais alto. Ali ele tem um rack de teto bem simplesinho, tá, pessoal? Tem o teto preto, mas ele cumpre com o seu papel. Aqui é de metal, inclusive esse ajuste aqui ele pode ser jogado para os lados, ele consegue deixar no formato cruzado, se você quiser, algo que não está presente nos outros carros. Eu gosto que o visual do Pulse tem essa linha de cintura bem marcada. Eu acho que na questão de traseira o Pulse tem um visual mais harmônico, mas o Cardian não fica muito atrás. Na questão de visual, isso é questão de gosto. Eu não acho tão legal o visual do Nivus. Tem muita gente que gosta, principalmente da régua escurecida. Tem o black piano na parte de baixo. Aqui no Cardian ele traz o acabamento em cinza. E a gente percebe que a altura, o vão de saída aqui, ele é bem maior no Cardian. Então na prática, pessoal, ele é um carro realmente que tem uma desenvoltura melhor para diversidade, lombada alta, estrada de chão. Vai colocar o carro num subsolo de garagem que tem uma inclinação muito grande, o Cardian vai entrar e sair, não só por trazer uma altura maior, mas por trazer esses ângulos de entrada e saída bem mais interessantes. Aqui no Pulse também chama atenção essas molduras. Muita gente não gosta, acha um tanto exagerado, mas acaba protegendo de pedrinhas. Quero saber de você, o que você achou do visual desses três garotinhos. Vamos falar de porta-malas. E aqui a gente tem três medidas distintas, tá, pessoal? 300 litros, muitos vão dizer, ah, mas não é 370? Não, 300. É o mesmo tamanho de porta-malas do Argo. A Fiat muitas vezes coloca na sua ficha técnica em litros, isso acontece também aqui com o Renault, mas em VDA, o tijolinho, são 300 litros. Tem o step fininho, o Cardian tem 358 litros, o que eu considero bastante equilibrado. E eu digo isso porque ele não tem o maior porta-malas dos três, mas ele tem o maior entre-eixos. Então ele tem um porta-malas adequado, sem abrir mão do bom espaço na segunda fileira. E eu gostei que ele não tem o step fininho. Não é o mesmo perfil de rodagem,
mas é um step tradicional, com limite de velocidade, mas acaba trazendo mais segurança. Quem ganha na questão do espaço é o Nivus, 415 litros. É realmente bem grande, tá, pessoal? Ele é fundo, tem o banco bipartido, o step também não é fininho, e vocês percebem que, para quem realmente precisa de muito espaço, aqui tem de sobra. Mas eu digo para vocês, não adianta nada você ter um bom espaço se você vai levar as pessoas da segunda fileira de forma apertada. Então, vai viajar com a família, acaba não sendo muito legal. Nesse aspecto, o Pulse é o pior desse comparativo na questão espaço de porta-malas. Esse é equilibrado, intermediário, e o maior espaço é esse aqui. Vamos falar de um item muito importante, que é o espaço interno. E aqui a gente tem uma crítica dos donos, pessoas que já compraram ou que fizeram test drive. Tanto o Nivus quanto o Pulse tem um problema sério com o entre-eixos. Aqui ele tem 2,56 de entre-eixos, 2 dedos, o túnel é intermediário, tem saída de ar traseiro, tem 2 portinhas USB. Se você colocar o banco todo para trás, vai levar uma pessoa muito alta. Tá empurrando bastante o banco aqui, tá, pessoal? Inclusive, tá apertando a minha canela. Olha que legal. 4 dedos. O banco aqui, ele tem um conforto bom também. Eu considero ali um empate técnico no conforto e ergonomia na questão do banco, mas ele não tem um banco em couro. Ele tem esse estilizado laranja, Isofix, não tem saída de ar traseiro, tem 2 portinhas USB. Na questão de altura, eu acredito que ele seja um pouquinho mais alto que o Pulse, mas ele é um pouco mais estreito. Inclusive, ele tem esse design aqui, ó, recortado, que você consegue passar o pé. Estou encostando o tecido, mas não estou empurrando o banco para frente. Não é confortável, não daria para fazer uma viagem longa, mas um deslocamento de emergência, aqui no Kardian com 2,60, você percebe que ele acaba sendo bem indicado. Ali no Pulse, a gente percebe que a Fiat, para poder minimizar a questão do espaço, ela faz os recortes do banco, mas o espaço ele é menor. Ele também tem 2 dedos, mas só aqui no meio, você tem que ficar com a perna mais fechada. Se você abrir, já não sobra os 2 dedos que sobrariam no Nivus, tá, pessoal? E 4 no Kardian. Túnel central, ele é bem parecido com os seus concorrentes. Também não tem saída de ar traseiro e aqui ele tem apenas uma portinha USB. O tecido do banco eu achei bonito. Eu achei que esse alto relevo caiu muito bem. Ele é um pouco mais discreto. Eu acho que para quem gosta de algo um pouquinho mais tradicional, o acabamento aqui do Pulse vai cair muito melhor. Porém, ele tem um entre-eixos complicado, tá, pessoal? Então aqui a gente percebe que também está empurrando bastante. Está empurrando até mais que o próprio Nivus. O acabamento de portas, todos eles têm bastante plástico duro. Eu acho que a Fiat consegue fazer um trabalho um pouquinho melhor no aspecto. Tem alto relevo, o desenho, as texturas. Ó, vocês percebem que na Renault esse deslocamento é bem facilitado. O acabamento das portas aqui, eu acho que ele tem um visual um pouquinho mais grosseiro, tá, pessoal? Vocês percebem que é uma textura um pouquinho mais áspera, mas ele tem a maçaneta, o espaço realmente acaba sendo um grande destaque. Aqui no Nivus, a gente tem uma porta que segue o acabamento do Kardian. Acho que é um aspecto um pouco mais simples. Na questão do acabamento de portas, o Pulse acaba sendo mais interessante. Mas na questão de espaço, que é um item que eu considero muito mais importante do que o detalhe de porta traseira, o Kardian leva de lavada, tá, pessoal? Não só por trazer aqui um banco macio, um bom apoio, eu acho que todos eles são confortáveis na questão do banco. Mas o que eu menos gostei na posição de sentar foi o Pulse, tá, pessoal? Ele tem um banco um pouquinho mais reto, que eu acho que talvez se você andar vai perceber que tem esse diferencial. O interior do Kardian é completamente novo, a plataforma também é nova, inclusive ele vai dar origem a muitos outros carros que vão ser lançados aqui no Brasil e também pelo mundo. A gente percebe que a Renault teve um cuidado, tá, pessoal? Toda essa parte central não é só a espuminha, ele tem um acabamentozinho, tem aqui o alto relevo e ele é macio ao toque. No Nivus, por exemplo, ele tem aqui o sintético, mas ele é duro. Black Piano, eu acho que a multimídia poderia ser um pouco maior. Nesse aspecto, ele perde dos 3, principalmente se a gente estiver falando ali do Impetus. Lá, a versão de 10 polegadas tem Android Auto e a Apple CarPlay sem fio. Você tem ali Alexa, GPS integrado. Realmente é uma multimídia muito completa. Não que aqui não seja uma boa multimídia, mas ela tem uma tela um pouco menor. Ali no Nivus também a gente tem realmente uma multimídia muito boa, VW Play com 10 polegadas. No aspecto multimídia, ele perde um pouquinho, mas
O console, na minha opinião, ele é melhor, tá, pessoal? Ele tem um visual mais alto, com os acabamentos em cinza. A posição que você senta, ele veste. Realmente uma posição muito boa. O volante é diferente, deu para perceber, né? Tem pedal shifts, ajuste de altura, ele despenca, mas ele tem uma direção bem maciozinha. Eu já andei com o carro, achei bem legal, tá? Plástico duro, tem carregamento por indução. A chave não teve mudança, tirando o logo que agora é atualizado. E os bancos, como eu disse, vai dividir opiniões. Se você gosta de uma coisa um pouquinho mais discreta, acredito que esse laranja seja um pouco over. Mas eu achei bonito, achei esportivo, inclusive abas muito boas. Se ali atrás o acabamento é ruim, aqui na frente é excelente, tá, pessoal? Tem um material macio, black piano. Nessa parte superior lembra bastante o Nivus. Inclusive tem um painel, um tabelier, que eu gosto bastante. O volante também tem aqui um revestimento legal, mas dá para perceber que o couro ele é um pouco mais grosseiro. Ele não despenca, tem ajuste de altura e profundidade. Tem os pedal shifts. Não gosto muito dos porta-copos aqui no Nivus, tá, pessoal? Eu acho que ele é estreito, não cabe um copo grande, mas os bancos são bonitos e confortáveis. Eu achei ele um pouco mais estreito que o Cardium, para falar a verdade. Não é desconfortável, mas se você é um cara muito grande, talvez é importante testar, porque realmente ele é um pouco mais estreito. Encosto de braço, ele tem aqui o corim, só que é duro, né? Eles melhoraram o acabamento que tinha antes, mas ainda está longe de ser o ideal. Aqui também teve uma mudança na versão 24. Ele ganhou esse tecidinho, já tinha o couro. Vocês vão perceber que o visual interno do Pulse ele é um pouco mais simples. Essa aqui ainda não tem o tecido. Se você pegar uma versão 24, ele vai trazer um tecido aqui no meio, né? E lembrando, essa aqui não é a versão topo de linha. O certo seria trazer o ímpetus, mas como não tinha o ímpetus para alugar, volto a falar, falei já 3 vezes. A gente acabou trazendo esse aqui, mas para vocês terem uma ideia do que é o carro internamente, tá, pessoal? Console eu acho muito simples, mas tem carregamento por indução, tem o ar digital, tem 2 porta-copos. Nesse aspecto central aqui eu acho que manda muito bem. E o banco é bom, tá, pessoal? Aqui na frente, boas abas, ele é um banco mais largo, tem o alto relevo. A porta dianteira aqui tem bastante plástico duro, tá, pessoal? Lá nos dois a gente já tem um tecidinho aqui no meio, aqui ele tem um 3D e tem aqui esse detalhezinho aqui em tecido. Então, é lógico, é um pouco injusto comparar com o Audace, mas é o que a gente tem para hoje, tá, pessoal? Eu acho que, mesmo sendo a versão Impetus, ele continua tendo um acabamento um pouco mais simples. E nesse aspecto, eu achei o visual aqui do Cardium muito mais moderno. Tem o console elevado, tem um tamanho de porta-copos legal, já tem aqui manoplinha joystick. A posição de você colocar o carregamento por indução eu achei bem melhor. E tem os comandos tradicionais ali de ar-condicionado que foram utilizados também na Duster. Tem ali a telinha digital, os botões são grandes. Lá você tem os comandos touch, que muitos não gostam. E aqui também tem um comando legal. Mas tem black piano, então vai ficar marca de dedo. Quero saber de você o que está achando desse vídeo até agora. Eu vou falar para vocês, não só está sendo bastante difícil, foi realmente uma jornada poder trazer esses 3 carros juntos, mas também custou dinheiro, tá, pessoal? Então deixa aquele like para ajudar a gente a continuar trazendo novos vídeos como esse. Vamos falar de conjunto mecânico, começando pelo estreante. Já antecipo para vocês, os 3 têm motores eficientes, silenciosos e muito econômicos. Qualquer um dos 3 você vai estar bem servido, mas se você gosta de torque, aqui tem mais torque, tá, pessoal? 125 cavalos, 22 kg de torque, e ele é o único dos 3 que tem dupla embreagem, que traz comportamento bem mais solto, trocas mais rápidas. Lembrando, banhado a óleo de 6 velocidades. Então aqui você tem um conjunto mais disposto, principalmente para você que vai andar com um carro carregado. Não que os 2 outros sejam ruins, mas nos 2 você tem aqui 20 kg de torque, aqui CVT, tem muita gente que não gosta de CVT, e aqui 6 velocidades Aisin, que é aquele câmbio praticamente indestrutível. O conjunto do Volkswagen realmente é bem acertado. 128 cavalos, 20 kg de torque, Aisin de 6, é realmente um conjunto muito legal, mas dos 3 é o que tem o maior turbo lag, tá, pessoal? Eu gosto bastante do comportamento dele, mas você sabe que a calibração que acaba privilegiando o baixo consumo acaba cobrando o preço do delay de acelerador. Algo que não está tão visível no Cardium, tá, pessoal? Aqui, 130 cavalos, 20 kg de torque, CVT de 7, é velocidade simulada, né, pessoal? Falta manta acústica, aqui ele já tem a manta acústica.
Então, tem mais torque, é o único com dupla embreagem e tem também o melhor acabamento. Quero saber de vocês, qual o motor é melhor para a sua realidade? Qual você acha mais parrudo? Vamos falar dos pontos negativos do Renault Kardian Premier 2025. O primeiro deles é não trazer saída de ar traseiro. Aqui nesse comparativo, apenas o Nivus tem essa feature. Eu acho que seria um item muito importante. O ar dá conta do recado, mas seria legal se ele tivesse, principalmente para você que mora num lugar mais quente. Segundo ponto, não trazer retrovisor fotocrômico. Das versões topo de linha, ele é o único dos três que não tem esse item. E para você que viaja à noite, é um item que faz falta, é um item de segurança. Terceiro ponto é uma questão de gosto, mas provavelmente quando você entrar no carro você vai perceber. Eu acho que a multimídia poderia ter uma tela maior. A moldura não é pequena, mas ele tem aqui uma borda preta muito grande. A tela realmente, a parte útil da tela é só o centro. E também o visual dela é meio inclinado para baixo. Eu não gostei da posição. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Quero saber de vocês o que acharam dos três modelos. Visual esportivo, bastante arrojado. Os três são muito bonitos. O Kardian tem o conjunto óptico em 3 níveis, em LEDs. Eu gostei bastante dessa nova proposta, dessa nova identidade. Eu acho que o Nivus tem um visual fluido, que não precisa provar nada para ninguém. E o Pulse também tem um público cativo. Mas vamos ligar o farol desse garotinho para vocês verem na prática. Ele já está no alto, coloquei na luz baixa, luz alta e liguei o pisca-alerta. Liguei a luz baixa novamente, pisei no freio, soltei, pisei no freio novamente, engatei a marcha ré, coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. Aqui no Nivus a gente tem algumas críticas e alguns elogios a se fazer. Começando pelas críticas, eu acho que o console é muito estreito, principalmente o porta-copos, ele é bem pequeno. Se você for colocar um copo, por exemplo, de McDonald's, ele não cabe aqui. Outro item que eu não gosto muito é a posição do carregamento por indução. Para você colocar ele aqui, como ele tem a manopla muito alta, você tem que colocar ele por cima. Muitos criticam que o carregamento por indução não funciona muito bem, principalmente em viagens, não carrega o celular até o 100%. Aqui no Nivus a gente tem o melhor painel digital dos três. Lembrando que a gente está testando no vídeo de hoje o Pulse Audace, que tem o painel analógico. Mas se a gente tivesse para alocar a versão correta, seria a Impetus, que também tem painel digital. Se a gente fosse colocar numa ordem aqui de qualidade, eu diria que o Nivus leva vantagem no painel. O segundo seria o Pulse Impetus, que tem um painel digital bem objetivo também. É uma tela um pouco menor, mas é um painel que já tem o contagiros analógico, tem bastante forma de você alterar. E em terceiro lugar, não que seja ruim, mas eu acho que em terceiro lugar, pelo grafismo um pouco confuso, o Kardian seria o terceiro colocado no painel digital. Lembrando que ele tem a câmera 360. É bem parecido com os outros carros da marca, por exemplo, a Duster já tem, né? Aqui ele tá com a câmera de ré. A qualidade, eu acho que a resolução poderia ser um pouco melhor, mas não chega a ser uma resolução ruim. Vocês percebem que a manoplinha joystick, ela tem ali um lugar onde tem uma resistência um pouco maior para você saber quando ele tá para engatar a marcha, tá, pessoal? Porque ele não, pelo menos eu não vi aqui, ele não tem a iluminação. Acho que ele poderia ter a iluminação, tá? Além da câmera de ré e as câmeras laterais, ele tem sensor somente dianteiro e traseiro, ó. Ó que bacana. Botão de parking. Vou aproveitar para mostrar aqui também as outras câmeras, ó, câmera frontal, câmera lateral, é bom para você estacionar, ó. Temos também a câmera do lado esquerdo e a câmera de ré com a guia dinâmica. Na questão de suspensão, o Pulse é o mais macio dos três. O Kardian eu ainda não fiz um roteiro muito longo com ele, a gente vai andar com ele na segunda-feira. Mas pelo pouco que eu andei, eu achei ele com uma calibração intermediária, tá, pessoal? E como vocês sabem, Volkswagen ele é um carro mais durinho, né? Então, nesse aspecto, não tem muito o que falar. Eu não mostrei muito o interior desse carro, pessoal, porque infelizmente na concessionária lá na locadora que a gente pegou não tinha a versão atualizada e não tinha a versão Impetus, então não deu para fazer um comparativo muito justo com o carro da Fiat. Mas mesmo a versão intermediária, ele é um carro bem recheadinho. Eu gosto desse painel. Na Impetus ele vai trazer uma tela maior de 10 polegadas e vai trazer o painel digital, algo que não está presente aqui. Lembrando que ele tem também aqui o ar-condicionado, ó. Ele tem os comandos na própria tela, aperta o botão temp, você mexe na temperatura
o que acaba sendo um item muito bom. Inclusive essa é uma versão intermediária e ela vem já com carregamento por indução. Vamos falar do preço dos 3 modelos. A gente tem aqui o Cardian com o preço de lançamento de R$ 132.990. É o mesmo preço do Pulse Impetus. O Nivus, ele acaba destoando bastante, R$ 149.990. Eu acredito que é um bom carro, mas que não vale o preço que está pedido, tá, pessoal? Eu acho que é um carro que tem muitos predicados, mecânica confiável, muito espaço de porta-malas. Tem, na questão de tecnologia e infotainment, talvez o melhor conjunto, mas é um carro que custa muito mais caro. Eu não vejo sentido em o carro custar essa diferença tão grande, principalmente porque os seus dois rivais, o Cardian estreante e o Pulse Impetus, são carros realmente muito bem montados e que acabam tendo ali um diferencial, um custo-benefício melhor. E eu quero saber de você, qual você levaria para casa? Agradeço a toda a equipe da Renault Globo aqui de Joinville, mandar um abraço pro Augusto, pro Jonatas. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, foi útil, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike, deixa um comentário. Se você curtiu o vídeo e quer receber novos comparativos como esse, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos, João Carlos falando, falou.